Nossa mensagem de hoje se inicia com uma verdade muito simples e direta: Deus está vendo você. A simplicidade destas palavras nos mostra uma verdade que pode fazer toda a diferença para o nosso bem, mas que também pode se tornar um problema muito sério quando, por algum motivo, nos esquecemos disso e passamos a viver sem a verdade de que os olhos do juiz de toda a terra estão prestando atenção em nós. É a Bíblia quem diz, no capítulo 4 do livro de Hebreus, que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Quando uma criança percebe que seus pais estão olhando para ela, o seu comportamento muda, porque o filho, naturalmente, procura agradar os pais, porque sabe que deve prestar contas a eles, e isso é natural. Se a criança deixa de se importar, também é natural que sofra a correção ou as consequências. E nós sabemos disso por experiência de vida, e devemos entender que isso também acontecerá com cada um de nós diante de Deus. Se prestarmos atenção em Deus e procurarmos agradá-lo, certamente Ele mesmo cuidará de nossas batalhas e nos manterá seguros. Mas, se deixarmos de dar importância ao olhar divino, vivendo conforme nossos próprios interesses, como se não tivéssemos satisfações a dar ao Senhor, não importará se acreditamos nele ou não. Com certeza, sofreremos as consequências, porque as verdades eternas não dependem da nossa fé. Haverá um dia em que todos nós compareceremos diante dele. Haverá um julgamento e tudo aquilo que fizemos será comparado com os princípios que ele determinou no início da criação. No segundo livro de Crônicas, por exemplo, temos a história de um rei chamado Asa, rei de Judá. Ele reinou durante 35 anos com sucesso, organizou o país, venceu inimigos mais poderosos do que ele com a ajuda de Deus e conquistou a paz. No 36º ano, um novo inimigo apareceu, mas o rei se esqueceu do olhar de Deus e se esqueceu de olhar para Deus. Ele decidiu agir com suas próprias estratégias, fez alianças com quem não devia, gastou o que não podia, em vez de buscar o Senhor. Diante disto, o profeta Hanani repreendeu o rei, dizendo: quando você confiou em Deus, você teve vitória, porque os olhos do Senhor estão atentos em toda a terra para fortalecer aqueles que dedicam totalmente o coração a Ele. Mas agora, como você não considerou isso, terá de enfrentar as guerras que não precisava enfrentar. De fato, isso aconteceu. As guerras vieram e o próprio rei morreu doente, terminando o seu reinado com as consequências de não ter levado em consideração o olhar de Deus sobre sua vida. Pense nisso. Não se esqueça de que Deus ainda está olhando para a sua vida. Não importa quanto tempo tenha se passado, nem se tudo mudou completamente, nem se aquilo que você planejou deu errado, a ponto de hoje você não ter mais coragem de olhar para o céu. As situações ao nosso redor não mudam a posição de Deus, nem os princípios eternos. Ele continua no mesmo lugar, pronto para fortalecer aqueles que dedicam o coração a Ele e confiam que o seu olhar está atento. Deus está vendo você.
não como um juiz frio e distante, mas como um pai amoroso que deseja lhe dar forças, corrigir o que está errado e conduzir sua vida para o propósito que ele mesmo preparou. E o convite ainda está de pé. Esse é o programa Conexão Resgate da Rádio Boas Novas, conectando você e Deus.